versículo 12. Ezequiel 37, 12. Aleluia, glória a Deus. Vocês acharam? Todo mundo encontrou? O nosso irmão Ezequiel faz parte dos profetas o quê? É? Ah, bom, então tá bom. Vamos lá, Ezequiel capítulo 37, versículo 12. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, o meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Pode passar. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Versículo 14. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. O Senhor é o que fala e faz. O Senhor um dia te chamou e disse que ia te abençoar. E Ele vai te abençoar. Um dia o Senhor te chamou, irmão, e te prometeu uma nova vida. E Ele vai te dar uma nova vida. Porque o Senhor é o homem que fala, ou melhor, é o Deus que fala e que faz. Amém? Fecha os seus olhos um pouquinho. Ore a Deus, Pai. Espírito Santo, eu quero te pedir agora que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra nessa noite. Oh meu Deus, que o Teu Espírito tenha liberdade para tocar em nossas vidas, ó Pai, em nosso coração. E que possamos, meu Pai, sair daqui com a Tua vitória. Tira, meu Pai, todo o embaraço, toda a canseira, impedimento. E que o Senhor possa falar com liberdade as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja. Amém. Irmãos, como eu falei para os irmãos antes um pouquinho da gente iniciar a palavra, o avivamento ele tem que começar numa renúncia nossa, né, irmão? A verdade, a base do avivamento é a oração, tá, irmão? Não existe avivamento sem oração. E não existe, aliás, a gente não conquista nada de Deus se não for através da oração, né? Tudo que a gente tem de Deus é conquistado através da oração. Tudo que a gente faz fora da oração, por exemplo, louvor, ofertar, tudo isso nada mais é do que consequência de oração. Isso tudo, mesmo louvor, mesmo as ofertas, mesmo evangelismo, sem oração, ele não tem suporte, ele não tem valor. Porque a oração é a base da comunhão com Deus. Não dá para ter comunhão com Deus se eu não tiver um tempo com Ele, irmão. Não dá para conhecer as pessoas, né? Não dá para conhecer ninguém se eu não tiver um tempo junto com aquela pessoa. Como é que você gera uma amizade com alguém? É vendo uma vez por ano? É falando pela internet? Né? Virtualmente, uma vez? Até alguns amigos virtuais a gente gera, né, irmão? Mas são virtuais porque você não tem intimidade. O que faz uma pessoa ser seu amigo é quando você senta, é quando você conversa, é quando você olha, olho no olho. É quando essa pessoa sabe dos seus momentos de tristeza também, sabe dos seus momentos de derrota, porque todo mundo tem. Mas também essa pessoa sabe dos seus momentos de vitória. Essa pessoa vai se tornando o quê? O seu amigo. Alguém que vai te conhecendo, não é? Eu estava falando hoje acho que numa gravação que nós estávamos fazendo para a Cris, que tem pessoas, quando a gente tem intimidade com as pessoas não precisam nem falar para a gente se está triste, só de olhar. Você já sabe que a pessoa não está bem. Por mais que a pessoa esteja sorrindo, você sabe que por trás daquele sorriso tem uma tristeza. Não é assim? Os pais geralmente conhecem isso nos filhos, né? Não é? Os filhos pensam que mentem para a gente. Mas não conseguem mentir. Não é, Eliana? Não, eu não quero chatear. O que você tem? Não tem. O que você tem? Até por telefone. Às vezes eu falo com a minha filha mais velha, eu ligo para ela,
Aí ela faz uma vozinha assim, eu falo, o que você tem, Anne? Nada, mãe, tá tudo bem. Eu falei, não tá nada bem, pode falar o que foi. Pode falar. Ela falou, mãe, mas você não tem jeito, né? Eu falei, pode falar, o que aconteceu? Pela voz, pelo jeito da pessoa colocar as palavras, você já sabe. Não é? Mas o que faz a gente conhecer? Intimidade. As pessoas que muitas das vezes nos enganam são aquelas às quais nós não temos intimidade. Não é? Mas as que nós temos, é muito difícil a gente ser enganado pela pessoa. Porque a intimidade nos faz conhecer as pessoas. Da mesma forma, a intimidade me faz conhecer Deus. Agora, pastora, você falou de olhar olho no olho. Como é que eu vou olhar nos olhos de Deus? Você tem como olhar nos olhos de Deus? Sabe esse livro que está na sua mão? É a palavra dele, ela revela a Deus. Quando você lê os evangelhos, quando você lê ali sobre Jesus, você está olhando nos olhos de Jesus. Você está olhando a vida de Jesus. Você está olhando as atitudes de Jesus. Você está conhecendo a Deus. Quando você ora, você está o quê? Gerando comunhão, intimidade com Deus. Quando Deus fala com você na oração, porque Deus fala, porque oração não é monólogo, é diálogo. Porque Deus, ele fala, e o prazer de Deus é falar. Que você está orando, e você começa a perceber que que vem algumas palavras no seu coração. Você nunca acontece, já aconteceu isso com os irmãos? Você está orando, começa a vir algumas palavras, você fala, puxa, mas da onde está vindo isso? É Deus dialogando com você. Dá a impressão que é você que está pensando, mas é Deus que está colocando a palavra no seu coração. Deus está tendo um diálogo com você. Deus está conhecendo você. E você está conhecendo Deus. E os maiores momentos, assim como na vida nossa, os momentos onde você conhece os seus maiores amigos, são nos momentos de dor. Não é? Na hora que você está passando pela maior dificuldade da sua vida, e você olha para o lado e vê uma pessoa do teu lado, você pode ter certeza que aquele é seu amigo de verdade. Que tem horas que tem amigos que não tem nem o que te dizer na sua situação. Eu tenho uma amiga que quando ela perdeu a filha dela, a única filha que ela tinha, ela entrava debaixo da cama. E ficou mais de meses dessa situação. Ela entrava debaixo da cama e ficava ali debaixo da cama, em depressão. Essa amiga tinha uma outra amiga. Quando ela chegava na casa dela, que via que ela estava debaixo da cama, sabe o que ela fazia? Ela entrava debaixo da cama junto com ela e chorava junto com ela. Porque não adiantava falar. Não dá para aliviar a dor da perda, irmão, não dá. Só quem já perdeu alguém que ama sabe o que é. Não dá. A pessoa entrava junto e chorava junto. Isso é amigo de verdade. Assim é Deus conosco. Na hora das nossas maiores lutas, na hora das nossas maiores tribulações, aonde muitas das vezes não tem uma pessoa do lado, você pode ter certeza que se você olhar bem, com os olhos da fé, você vai ver Jesus ali do teu lado, Jesus ali segurando a tua mão, Jesus ali abraçando, consolando você, enxugando as suas lágrimas e dizendo para você, eu sou teu Deus, eu estou contigo e eu te amo. E muitas das vezes as nossas lutas é até mesmo por consequência de falhas nossas. E nesse momento, porque nós falhamos, nós achamos que Deus foi embora para bem longe e que nunca mais vai olhar na nossa cara. Mas é aí que a gente se engana. Porque é nesses momentos que quando você olha, você percebe que Jesus está bem ali do lado. Dizendo, filho, eu continuo te amando. Você é meu e eu sou teu. É o consolo, irmão. É a amizade, é a intimidade. Se nós queremos ter um avivamento na nossa vida, ou um reavivamento, nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Temos que ter intimidade com o nosso Deus. Temos que entender o olhar do nosso Deus, irmão. Deus tem horas que Ele não precisa nem falar as coisas, só dele olhar você já sabe. Não é? Quando você tem intimidade com alguém, só de olhar você já sabe. Se você tem intimidade com Deus, você sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida. E uma das vontades de Deus para a nossa vida é que a gente não viva na mornidão, mas que a gente tenha um coração cheio, aquecido pela presença dEle.
A vontade de Deus não é que a gente viva uma vidinha medíocre cristã. Deus quer que a gente seja um cristão de verdade, que caminhe em vitória e tenha vitória na sua vida. A vontade de Deus não é que o diabo fique te afrontando e te vencendo, e você se prostrando e chorando, não. A vontade de Deus é que você se levante, enfrente o seu inimigo e tenha vitória, porque o Senhor é o Deus da sua vida, meu irmão. Mas se você conhece a Deus, você vai entender qual é a vontade dEle. Nós queremos, irmão, que nesse mês a vontade de Deus seja revelada no nosso coração. Mas para isso, a gente tem que se desprender da nossa vontade. Esse homem chamado Ezequiel, você já conhece essa história? Pode pôr no versículo 1. Diz que a mão do Senhor o levou em espírito. Ezequiel teve muitas visões, irmãos. Muitas, no seu ministério. Se você ler, você vai ver. Ezequiel teve visões maravilhosas. Inclusive, Ezequiel teve visão até do trono de Deus. Mas nesse dia, a visão que Deus deu para Ezequiel não era do trono dele, não era da glória dele. Era uma visão um pouco tenebrosa e triste. O Senhor levou Ezequiel em espírito e o colocou sobre um vale de ossos secos. Era morte. Símbolo da morte, símbolo da desgraça, símbolo de nada que deu certo. Porque quando a gente vê as coisas morrerem, a gente praticamente, quando alguém morre, alguma coisa morre, a gente perde todas as esperanças. E esses mortos já estavam mais do que mortos, estavam ossos. E Deus mostrou isso para Ezequiel. Tem horas que Deus mostra para nós algumas realidades da nossa vida. Tem hora que quando muitas das vezes a gente se vê e parece que a nossa vida está toda quebrada, é Deus mostrando a nossa realidade, porque é assim mesmo que nós estamos. Tem hora que as pessoas parece que se afastam de nós porque nós estamos amargos demais. É Deus mostrando para nós que é exatamente assim que nós estamos. Tem irmãos que quando tem alguns sonhos fica apavorado. Ai meu Deus, o que é isso? Presta atenção se não é Deus mostrando para você a sua realidade. Porque Deus fala conosco. Quando muitas das vezes até uma pessoa de fora fala alguma coisa que te ofende, a gente fica todo nervosinho querendo se defender. Mas muitas das vezes Deus está usando alguém para mostrar a nossa realidade. É assim que você é. É assim que eu te vejo. É assim que você está. Porque é muito difícil para nós enxergarmos a nossa vida, irmão. É muito mais fácil a gente enxergar a vida dos outros. Não é? É ou não? Eu estava ouvindo um pastor falando uma coisa interessante, que a gente enxerga tudo pelo prisma, né, da nossa visão. Se a gente colocar um óculos verde, a gente vai enxergar todo mundo verde. E vai brigar que todo mundo é verde. Se a gente enxergar pela nossa ótica do orgulho, a gente vai olhar para todo mundo e vai dizer que todo mundo é orgulhoso. Mas a verdade não é todo mundo que é orgulhoso. Eu é que sou. Porque é a minha visão. Se a gente olhar com o olho crítico, a gente vai ver defeito em todo mundo. Mas o maior problema é que a maioria daqueles defeitos não está nas pessoas, estão em mim. O que eu enxergo é um reflexo daquilo que existe na minha vida. Bem? Duro isso. É por isso que eu não posso enxergar pela minha ótica. Eu tenho que enxergar pela ótica de Deus. Sabe qual é o óculos que você deve colocar para enxergar as pessoas? Amor, graça, misericórdia. Porque é assim que Jesus nos enxerga. Jesus não enxerga os nossos defeitos. Jesus enxerga o valor que nós temos como ser humano. E é por isso que Ele nos ama, irmão. E é assim que nós devíamos enxergar as pessoas também. Naquele dia, Ezequiel estava enxergando pela ótica da morte. Falta de vida. Falta de esperança. Ossos secos, para que serve? Para nada. Pessoas que já se foram, que deixaram, que marcaram a sua história, que muitas das vezes passaram e nem viveram direito, mas já foram. Para que serve aquilo? Para nada. E quando o Senhor mostrou aquilo para Ezequiel, e falou para Ezequiel, rodeia esses ossos. E Ezequiel rodeou aqueles ossos.
Deus nos ensina a não fugir das dificuldades, né, irmão? Rodeou e o Senhor fez para ele uma pergunta. E aí, Ezequiel, esses ossos poderão a ter vida? Se Ezequiel respondesse da ótica dele, não, é impossível. Isso aqui é um caso terminado. Isso aqui é um caso que não tem mais jeito. É melhor o Senhor pensar em outra saída. Não é? Não foi o que Marta falou para Jesus quando ele mandou tirar a pedra do túmulo de Lázaro? Já cheira mal. Está fedendo, melhor não mexer com isso. Só vou dizer uma coisa para você. Nosso Deus não tem medo do mau cheiro. Nosso Deus não tem medo da morte, porque Ele venceu a morte, Ele é a própria vida. Nosso Deus não tem medo do pecado, porque Ele subjugou o pecado e perdoou e subjugou o pai do pecado, que é Satanás. Nosso Deus não tem medo da macumba. Nosso Deus não tem medo de nada, irmão, porque Ele é superior a todas as coisas. Ezequiel naquele momento tirou a sua visão e implantou a visão de Deus. E falou o seguinte: Senhor Jeová, Tu o sabes. O que Ezequiel estava querendo dizer? O Senhor pode tudo. Quem sou eu para dizer que esses ossos não podem tornar a ter vida? Quem sou eu para dizer que Jesus não pode mudar a sua história? Quem somos nós para dizer que o Senhor não pode mudar a história desse bairro, dessa cidade, dessa nação? Quem somos nós para dizer que o Senhor não pode alcançar agora vidas que estão perdidas, destruídas, e levantar elas do pó e fazê-las se assentarem com os príncipes do seu povo? Quem somos nós para dizer que Deus não pode? O problema nosso é justamente esse, irmão. A gente diz para Deus que Deus não pode. Até nas nossas orações a gente diz para Deus que Deus não pode. A gente ora e fala: Senhor, se o Senhor puder. Jesus disse para Marta: se você crê. Não é se eu puder, é se você crer. Se você crer, tudo é possível àquele que crê. Senhor, será que o Senhor pode tocar na minha casa? Não posso. Você precisa crer. Então a oração está errada. Não é Senhor, se o Senhor pode. Senhor, toca lá na minha casa. Faz uma reviravolta naquele lugar, mas salva a minha família. Senhor, está vendo meu marido? É um alcoólatra. Não é o Marco, não, graças a Deus não é. Estou dando exemplo. O Senhor toca na vida dele. Faz um milagre na vida desse homem. Que ao invés de ele se embriagar de pinga, ele começa a se embriagar do Espírito Santo do Senhor. Que ele seja uma bênção, meu Pai. Deus pode. Mas a nossa oração é tão pequenininha, irmão. É tão sem falta de conhecimento de Deus. Que tem hora que eu não sei se nós estamos adorando um Deus vivo ou um Deus que ainda está pendurado na cruz. Tem hora que a gente fala dos católicos que têm imagem. A gente não tem imagem, muitas das vezes pendurada nas paredes, mas muitas vezes tem imagem dentro do coração. Estamos carregando o nosso Deus, parece que o nosso Deus é tão frágil, que a gente tem que ficar carregando Ele para lá e para cá. Que tudo que a gente fala, a gente pensa que está ofendendo a Deus. Deus não se ofende, meu irmão. A gente tem medo. Ou não tem fé, não sei. Quando a igreja primitiva se reunia para orar, eles tinham tanta certeza que Deus ia operar, que a palavra de Deus diz que o lugar onde eles estavam tremiam pela presença do Senhor. Mas sabe por quê? Porque eles acreditavam que Jesus estava naquele lugar. Às vezes a gente fala aqui na igreja: irmão, Jesus está aqui no nosso meio. Amém. Como se Jesus fosse eu, o André, Pastor Paulo. Para nós você pode até falar mas é Jesus, meu querido.
É o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o dono de todas as coisas. Ele está aqui no nosso meio, pela presença do seu Santo Espírito, e Ele tem uma vitória para a tua vida, irmão. Amém. Senhor, será que é verdade isso? Eu quero ver. Veja, irmão. Tenha fé que você vai ver Deus agir na sua vida. Uma vez eu já falei isso para você, nós estávamos num culto de ação de graças. E nós nem oramos por cura naquele dia, nem nada. Era um culto de ação de graças, era o aniversário daquela rádio antiga que a gente tinha. E uma irmã entrou na igreja, e eu não vi, né? Depois que ela contou, que ela estava toda torta, por causa da coluna. Mas ela tinha falado para o marido dela e falou, você vai assim mesmo? Falou, eu vou porque eu quero participar desse culto. Eu ouço os irmãos e eu quero ir lá participar desse culto. E foi um culto só de louvor naquele dia, irmãos. E a irmã chegou e no meio dos louvores ali, da adoração, ela nem sentiu o que tinha acontecido. Aí ela veio, cumprimentou a gente, foi embora. Ela esqueceu que ela estava com problema na coluna. Quando ela saiu para fora, que o marido dela veio buscar, ele olhou para ela assim e falou assim, o que aconteceu com você? Ela falou, nada, por quê? Você prestou atenção que você está andando retinha? Aí que ela foi se tocar. Ela falou, é mesmo? Aí ela baixou, levantou, a dor sumiu. E não tomou Doril, hein, irmão? A dor sumiu. Ela entrou lá de novo, foi lá, abraçou a gente e falou, vocês não sabem o que aconteceu. Eu falei, o que foi, irmã? Jesus me curou hoje aqui. E Jesus estava aqui, irmão. A gente muitas das vezes acha que para Jesus curar, tem que impor as mãos, eu tenho que sentir uma tremedeira, um friozinho na espinha, eu tenho que cair até mesmo para levantar curado. Não, você pode ser curado agora, porque Jesus está aqui, passeando no nosso meio. Deus pode operar o milagre se você crer. Amém? Só depende de nós, a nossa fé. Não depende de Deus. Deus já fez a sua parte, depende da nossa fé. Dependia da fé de Ezequiel. Você quer continuar vendo, Ezequiel, um vale de ossos secos? Ou você quer ver um milagre acontecer? O que você quer, Ezequiel, nessa noite? Pergunta para o Ezequiel que está do seu lado. Você quer ver o vale de ossos secos, continuar vendo esse vale? Ou quer ver o milagre de Deus acontecer? O que você quer, Mônica? Então tira o seu óculos da desgraça e coloca o óculos da ótica de Deus, que é do milagre. E aí quando você olhar de novo para o seu irmão, você vai ver que ele já é o milagre de Deus. Deus já operou o milagre. Amém? Deus já operou. Ezequiel, Senhor, tu sabes. Tu o sabes. Deus falou, então tá bom, Ezequiel. Era isso que eu queria ouvir. Você sabe que eu posso. Sei, Senhor. Então, Ezequiel, agora nós vamos trabalhar juntos. Deus chama a gente para trabalhar junto com Ele, né, irmão? O Senhor não precisa de mim. O Senhor não precisa de ninguém aqui. Porque Ele é Deus por si só. Mas até para pregar o seu evangelho, Ele usa a gente. Ele usa pessoas. Sabe por quê, irmão? Porque Deus quer ter intimidade conosco. Hoje eu estava falando também na gravação que nós estávamos fazendo. Você pensa que Deus não gostava de ir no jardim do Éden todos os dias conversar com Adão? Porque se fosse uma coisa chata, Deus não ia. Mas Deus ia todos os dias, irmã Cida. E por que Ele ia todo dia? Porque era agradável conversar com Adão. Era gostoso. É igual a gente quando tem casas que a gente gosta de ir, que a gente faz questão de ir todo dia. Ultimamente não está dando muito tempo mais isso, mas não é verdade? Ou tem pessoas que você gosta de conversar, que nem que seja 5 minutos por telefone você liga para falar, porque você tem prazer. Deus tinha prazer em ir no jardim do Éden.
Não sei se Deus tomava café com Adão, não sei se tinha café naquela época, se era chá. Não sei nem como é que Adão cozinhava, devia fazer um fogãozinho lá de lenha, né, irmão? Se fazia bolinho de chuva também, não sei. Se cozinhava maçã e dava também, não sei. Mas que Deus ia, na viração do dia, à tardezinha, né? Lá conversar com Adão, Deus ia. Porque era agradável. Hoje, Deus não vem só na viração do dia para conversar conosco. Sabe por quê, irmão? Porque hoje Deus optou morar conosco. Então Deus conversa conosco desde de manhã. Desde quando você se levanta até a hora de você se deitar, Deus está conversando com você. E Deus tem prazer em conversar conosco. Amém? Tu o sabes. Vamos ler? Pode passar, só tu o sabes. Pode passar o 4. Então ele me disse, faz o quê? Você viu qual é o papel do ser humano? Profetizar. O milagre eu não faço. Não posso. Mas eu posso falar. O milagre, irmão, você também não pode fazer. Mas você pode falar. Mudar o seu filho, você não pode. Mas você pode profetizar. Você pode usar a palavra. Amém? É a palavra. O profeta nada mais é do que um porta-voz de Deus. A palavra que ele fala não é dele. Ela vem de Deus. Na época do Antigo Testamento, existia profetas, pessoas que Deus escolhia para isso. Mas se você for ver na nossa era, o Espírito mora em todos nós, então todos nós podemos ser profeta. A palavra que sai da nossa boca hoje, ela tem poder. Amém, igreja? Tanto poder para abençoar, como para amaldiçoar. Aquela pessoa que reclama demais, que murmura demais, ele está usando a sua palavra para amaldiçoar a sua própria vida. Você pode prestar atenção que o murmurador, o reclamador, ele não sai do lugar que ele está. Não sai, irmão. Todo mundo anda e o camarada fica parado. Porque ele está amaldiçoando a sua própria vida. Agora a pessoa que aprendeu que a sua boca, a sua palavra tem poder de abençoar, e ele começa a liberar palavras de bênção sobre a vida dele, sobre a vida das pessoas, ele começa a crescer e Deus começa a abençoar. Seu lar pode ser abençoado, dependendo daquilo que você falar lá. Enquanto você estiver olhando para aquela casa e falando essa desgraça, ela vai continuar sendo uma desgraça. Enquanto você olhar para as suas dificuldades e falar, elas estão me matando, elas vão te matar. Você pode ter certeza, as suas dificuldades vão acabar com a sua vida. E depois não vem dizer para mim, Deus não olhou para mim. Não, você entregou na mão da dificuldade a sua vida. Agora, se você olhar tudo, eu não estou dizendo para você fazer de conta que as coisas não existam, porque o vale existia. É olhar, é verdade. Existe, mas o Senhor meu Deus pode mudar todas as coisas. Eu profetizo a vitória na minha vida. Eu profetizo a bênção de Deus nessa casa. Eu profetizo a vitória de Deus no meu trabalho. Eu profetizo a vitória de Deus na minha vida financeira. Eu profetizo a vitória de Deus no meio da minha família. Mesmo que o diabo diga para você, não vai ter bênção, ele não manda. Quem manda é Deus. A quem você vai ouvir, irmão? Profetiza. Ezequiel levantou ali a voz e começou a profetizar. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Já viu falar com osso? Mas pessoas que andam em intimidade com Deus são loucas. Um dia eu quero ser chamada de louca. Como disse o pastor também que eu estava ouvindo hoje, nós estamos muito longe disso. Para ser digno de ser chamado de louco por Jesus, né? Porque a loucura por Jesus é aquela que me faz ver os milagres do Senhor diariamente na minha vida. Você quer ver alguém mais louco, irmão?
do que Moisés? Fala a verdade, meu irmão. 1 milhão de pessoas atrás de você. O mar na sua frente. Um exército vindo a todo vapor, armado até os dentes, contra você. Você olha para o mar, fala com Deus, Deus fala para marchar. Para onde? Para o mar, Moisés. Moisés pega aquela vara, cajado, né? Levanta e toca no mar. Você quer ver doideira maior do que essa? Toca no mar. Começa a se levantar um vento. E as águas começam a se fazer 2 paredes de águas. E se cria um caminho de terra ali para o povo passar. É loucura, não é, irmão? Vocês não acham? É? Outra loucura de Josué. Josué está lutando lá com os... não lembro se eram os amalequitas, não lembro. Está lutando lá. E ele percebe que se escurecer, eles vão perder a batalha. Porque eles não tinham muita experiência, né? Nessas guerras à noite. Então ele olha para o céu e diz para o sol: sol, para. Acho que qualquer um falou assim: esse camarada tomou muito sol na cabeça, ficou tantã. E a Bíblia diz que o sol parou. A verdade não foi o sol, o universo parou. Não é, irmão? Porque não dava para o sol parar. Foi o universo parou. Mas era loucura, não era, irmão? Hã? A Bíblia está cheia de gente louca. Quando você lê a história dos profetas, a história de Davi, Davi tem uma loucura também. Um dia o Senhor diz para ele que ele vai lutar contra um povo, que ele ia ouvir um barulho. Quando ele ouvisse aquele barulho nas amoreiras, era para ele sair, porque o Senhor já tinha dado a vitória. Sabe o que é ficar ouvindo um barulho embaixo da árvore? E quando Davi saiu, o Senhor deu a vitória para ele. Assim, tem as loucuras de Elias. Elias era tão louco, irmão. Vou falar para você, mas tão doido. Que um dia que ficou 3 anos e meio sem chover, você sabe disso. Que depois que Elias falou que ia chover, que Elias subiu no monte, ficou orando, pedindo a Deus que mandasse chuva. Ele mandava o menino olhar para ver se vinha vindo chuva. E o menino voltava e dizia que nada. Ele mandava de novo, nada. Na 3ª vez o menino foi, cansado, esgotado, né, irmão? Falou assim: Elias é doido. Aí falou assim: ó, Elias, você quer saber do que mais? Eu só vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Elias falou: é o sinal de Deus, vai chover. Pegou e correu, irmão. Pelo Espírito, Elias correu tanto que Acabe estava na carruagem, quase chegando na cidade. Elias ultrapassou. Era maior do que o super-homem, viu, irmão? Acho que o super-homem está inspirado em Elias. E correu, irmão, e chegou na frente de Acabe. E falou para ele: Deus está mandando chuva. É loucura, não é, irmão? Ou você acha que não? Outra loucura de Eliseu. Contar uma de cada um, porque são muito loucos, né, irmão? Quando o menino da viúva, da mulher lá morreu, que chamaram Eliseu, porque o menino estava morto. Eliseu vai e me deita em cima do menino. Deitou, nada. Levantou, deu uma andadinha pelo quarto. Deitou de novo em cima do menino. Aí andou mais um pouquinho. Daqui a pouco ele deitou de novo em cima do menino. E aí ele soprou lá no menino, se deitou e percebeu que o corpo do menino tinha se aquecido. E que o menino começou a espirrar. E o menino estava vivo. Loucura ou não é? E se for contar do nosso Senhor Jesus, então, pelo amor de Deus, não existia gente mais louca. Né, irmão? Jesus estava indo, andando, viu um velório. O que ele tinha a ver com aquele velório? Nem fazia parte da família. Né? O Senhor manda parar tudo. Para tudo. Tocou o esquife. Esquife era o caixão, tá, irmão? Tem gente que fala que Jesus tocava o instrumento musical, que era o esquife. Não tem nada a ver. O esquife era o local onde eles transportavam
o defunto na época. Tem umas histórias que só por Deus. Olha para a mulher, mãe do menino, e fala para ela assim: não chores. Vai lá, olha para o menino e diga assim: jovem, eu te digo, levanta daí. Como se o menino estivesse brincando de morto. Como se aquilo fosse só uma brincadeira para dar um susto na mãe. Menino, eu te digo, levanta daí. E o menino levantou, gente. Todo mundo saiu correndo, mas o menino levantou. Com certeza. Irmão, e por aí vai. As loucuras que a gente vê na palavra de Deus. Paulo, um dia foi mordido por uma víbora. Já leram essa história? Todo mundo ficou esperando que Paulo ia inchar, ia morrer. Paulo simplesmente fez assim no fogo. A víbora caiu e Paulo continuou vivo. É loucura porque tem fé em Deus. Irmão, se nós tivermos intimidade com Deus, nós vamos fazer parte desse rol de loucos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus quer um povo, irmão, que seja capaz de vencer os seus vales de ossos secos. Deus quer um povo que seja capaz de abrir a sua boca e profetizar a vitória do Senhor. Eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Mas eu sei que o meu Deus, o seu Deus, Ele pode mudar a história da nossa vida. E Ele quer mudar a história da nossa vida. Não vou dizer para você que tem dia que a gente não desanima. Todo mundo desanima, irmão. Tem hora que você vai querendo dar umas encostadinhas. Ai, Jesus. Aí você lembra. Mas meu Deus pode mudar todas as coisas. Levanta a cabeça, ora e prossegue. Porque Deus tem grandes vitórias para nós. Profetiza, irmão. Porque a bênção só está começando. Amém? Esse mês vai ser um mês de muitas bênçãos de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé, amém?